Olá, eu sou Flávia Carvalho, estou aqui no primeiro episódio do podcast especial Semana Helena de sensibilização às perdas gestacional, neonatal e infantil. Esse ano de 2023 é o primeiro ano da lei instituída na Bahia. E eu estou aqui hoje em comemoração a esse evento especial, onde nós teremos uma semana no nosso calendário oficial da Bahia, onde falaremos sobre as perdas gestacionais, neonatal e infantil. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, a deputada Neuza Cadori, que é autora desse projeto, dessa lei hoje, e é um convite muito especial. Nós vamos fazer um bate-papo falando um pouquinho dessa trajetória até a gente chegar à instituição da Lei Semana Helena. Olá, Flávia, é um prazer grande, né, estar aqui com você. A gente está nessa celebração com toda uma agenda da Semana Helena. Eu, aqui muito rapidamente, lembrar que eu não sou baiana, eu vim para Salvador, vim para o estado da Bahia em 1984, eu sou catarinense, vim para ficar 2 anos, acabei vindo por interior, para a região do semiárido, para uma comunidade que tinha muitas dificuldades, mas me inspirou muito. Me engajei no movimento social, fui prefeita por 2 vezes do município de Pintadas. E desde 2007, agora estou no 5º mandato, eu faço parte da Assembleia Legislativa da Bahia. E já quero dizer que, assim, na política, né, a gente tem várias experiências muito marcantes. E a nossa inspiração vem muito das relações que a gente vai tendo a oportunidade, né, de criar. E, nesse momento, eu quero destacar a importância de ter conhecido a sua história. E o projeto de lei que nós aprovamos no ano passado é muito inspirado em você. E dizer também que, assim, fico muito feliz de ver a construção desse movimento, né, que você está desenvolvendo, que é uma verdadeira potência, se conectando com mulheres, né, que passaram pela sua situação de perda, oferecendo um espaço de acolhimento e também chegando até a Assembleia, chegando até o nosso mandato e nos orientando até, né, informando. Essa legislação não é exclusiva da Bahia, né? Nós temos um dia mundial que trata dessa questão da perda gestacional, neonatal e infantil. E fico muito feliz da gente estar hoje com a lei que permite que nós tenhamos na agenda oficial do Estado essa semana, que nós chamamos de Semana Helena, homenageando a tua filha, para que a gente possa permitir que esse tema, né, que é tão invisibilizado na sociedade, ele possa se tornar, ganhar a relevância que ele tem, né? E você tem toda uma agenda aí montada, que nós vamos conversar sobre ela. Eu acredito que essa primeira semana ela já vai mostrar a importância desse sonho que você teve de nos ajudar a aprovar a lei aqui na Bahia. Pois é, Neuza, e assim, é um prazer também, né? Eu acho que o nosso encontro, acho que nada é realmente por acaso. E esse ano a gente está vivendo o primeiro ano da lei, né? Então, até para reforçar um pouco, eu sou a idealizadora desse projeto de lei que institui a Semana de Sensibilização na Bahia. E o nome, Helena, é uma homenagem à minha filha. E lá, esse projeto ele foi instituído no calendário oficial esse ano, mas o objetivo, inclusive, até desse encontro é a gente fazer essa retrospectiva, porque desde 2020 foi o ano que eu engravidei, a Helena nasceu em 2021, e eu lembro que em 2021 mesmo, comecei uma mobilização ainda nas redes sociais. A gente teve uma oportunidade em plena pandemia de estarmos juntas numa live, não é, falando justamente sobre os direitos da mulher, e nela entrava os direitos reprodutivos. E aí eu apresentei essa pauta, muito por conta da invisibilização dessa maternidade, não é? A partir
da negativa da minha licença maternidade. E aí a gente foi conhecendo outras histórias, a gente foi se conectando aí, além das nossas histórias também, e conectando com outras mulheres. E no ano de 2021 mesmo, nós já começamos com o projeto de lei, já protocolado, a gente já começou com ações, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais, Neuza, disso, porque você sempre esteve junto. Então, em 2021, nós mobilizamos a corrida e caminhada, mobilizamos ações pontuais para essa semana e você sempre se conectou. Eu queria que você falasse um pouco do o que foi que te chamou mesmo para esse lugar. Para mim foi um processo muito rico, né? Acompanhar essa construção que você foi fazendo, né? Essa agenda, nos colocando em contato com mulheres que passaram por essa situação, percebendo o quanto você foi mobilizando pessoas, né? Ouvindo pessoas que, por exemplo, psicólogos, né? Pessoas profissionais técnicos que também colocaram luz sobre essa situação, conhecendo dados. Por exemplo, assim, chama a nossa atenção saber que no ano passado cerca de 28 mil mulheres no Brasil passaram por este processo, né? Saber que de cada 100 mulheres, de cada mulher que engravida, 15% delas passam pela perda, né? Então a gente se dá conta que, na verdade, a sociedade desconhece essa situação, não reconhece essa maternidade, né? E isso coloca a mulher, a família, o pai, num contexto em que parece que o luto é negado, o direito ao luto é negado. Então a gente foi percebendo o quanto era importante apresentar o projeto, né? Mas sempre repito assim, quem nos inspirou foi a sua história. E para além da sua história, todo esse mundo que você trouxe para nós, que você está trazendo para a sociedade, né? Acho que ele tem um grande alcance. Então, eu também queria que você falasse um pouco mais, porque talvez você começou, né, daquele momento que a sua licença maternidade foi negada e você talvez não imaginasse o alcance da sua movimentação. E nesse momento em que você tem recebido tanto apoio, conhecido tantas histórias, queria que você falasse um pouquinho também o que representou todo esse processo como oportunidade de ressignificar a sua experiência de colo vazio. Eu não imaginava realmente a proporção. Eu acho que eu nem sabia de fato o que eu estava fazendo ali. Eu me vi tão indignada, assim, tão invalidada. Sabe quando você se sente mesmo invisível? Quando eu não tive esse direito, né, da licença maternidade assistida, que eu primeiro queria entender o porquê, né? O porquê que outras mulheres, na mesma condição que eu, tinham o direito a essa licença e eu não era assistida, né? Então, isso foi o que me tocou a princípio. E o que veio depois foi muito de um caminho mesmo que eu fui sendo conduzida, né? Então, eu sempre fui muito desse lugar do fazer. Quando a gente passa por algum problema difícil, a gente chora, se lamenta muito, mas assim, a gente precisa seguir, né? E o que é que eu ia fazer com aquilo, né? Não tinha mais o direito, né? Não teria como vir para mim mais, mas de repente eu poderia fazer alguma coisa para que as pessoas vissem que existiam mulheres como eu, que passavam não só pela situação, que no meu caso, o que me motivou foi a licença maternidade, mas eu tive conhecimento de outras histórias, de pessoas que sofriam muita violência obstétrica,
né, de pessoas que tinham outros direitos negados, como o direito de se despedir de um filho, o direito de ter uma acompanhante durante o parto, né? Então, tantas outras questões que vieram. E aí eu pensei mesmo, a gente precisa falar mais sobre isso, porque eu nunca tinha ouvido falar, né? Foram situações que eu não tinha muito conhecimento. Então, e eu nunca imaginei passar por uma situação como essa. Apesar de ter todo um leque até de condições, de possibilidades e de Uhum. conhecimento, mas eu não sabia. Então, isso foi o que me motivou a princípio, né? E isso me ajudou muito no processo de ressignificação, porque eu costumo dizer que é uma forma mesmo de cuidar de Helena. Né? Eu sinto como se eu estivesse cuidando da minha filha, né? Então, hoje, 2 anos e 9 meses depois, né? Ela teria 2 anos e 9 meses aqui, mas nós já temos aí 3 anos trilhando, né? Esse caminho, 3 anos desde que eu estou vivendo já o 4º ano, né? Desde que eu descobri, A gestação. quase o 4º ano, né? Vou começar de que eu descobri a gestação. Então, a gente vai ressignificando, né? Então, é um cuidado. Helena é presente na minha vida, né? Ela faz parte da minha história. Eu relato isso várias vezes, né? Então, até hoje foi engraçado que eu conheci uma pessoa e aí eu falando, né? Aí ela, e você trabalha onde? Aí quando eu disse, não, eu sou a mãe de Helena, ela já, aí eu disse, pronto, se eu soubesse que você já ia me reconhecer logo de repente, eu já teria me apresentado como tal, né? Então, para mim é esse processo mesmo de ressignificar, de encontrar um novo caminho, de repente melhorar o caminho de quem vem atrás, né? Eu acho que quando a gente fala de propósito, para mim propósito é exatamente isso. A gente não vai mudar o que passou na minha vida, né? Então, essa licença maternidade, né? Uma pessoa que sofreu violência obstétrica, ela não vai voltar. Mas, de repente, a gente cria um caminho melhor para quem, inevitavelmente, vai vir atrás. Porque, infelizmente, a gente busca reduzir, claro, os índices e os danos de uma perda, mas outras pessoas vão seguir esse caminho. E se ela encontrar um caminho um pouco mais confortável, aconchegante, pessoas que possam segurar na mão, né? Que a gente consiga já, vem por esse caminho aqui que você vai passar, mas de repente é mais fácil. Eu acho que isso é o propósito, é o legado, de repente, que a gente deixa. E eu fico muito feliz mesmo de olhar para trás assim e ver tudo o que aconteceu e o caminho que a gente está trilhando, né? Esse ano, especialmente com a lei mesmo instituída em um calendário oficial, com um apoio maior que a gente está tendo, né? Com uma mobilização maior e outras pessoas se juntando realmente à causa. E você percebe que esse processo de ressignificação não é só seu, né? Ele é coletivo no sentido de você estar abrindo perspectivas para outras mulheres, né? No acolhimento, na escuta. Enfim, acho que é muito, muito interessante esse processo. Eu tenho certeza, né? Nos eventos que a gente acompanha, a gente percebe esse saldo positivo na vida de outras pessoas, o engajamento de novas pessoas. E aí também é interessante, aqui você citou o direito negado à licença maternidade, né, que é uma particularidade do Estatuto do Servidor da Bahia. É um outro desafio para a gente que está lá na Assembleia. Nós já conversamos que vamos encaminhar nesse mês ainda uma PEC, uma alteração na lei, na Constituição do Estado, para a gente garantir o que uma pessoa do serviço privado, em qualquer profissão, uma mulher, né, que engravida, seja indo ao termo da gravidez, seja tendo a perda, ela tem direito à licença maternidade, né? Então, esse é um outro desafio que a gente pode superar alterando essa legislação. Mas eu também queria aqui destacar que
nos nossos diálogos, nas nossas escutas. A gente tem percebido também que essas estatísticas, que são assustadoras, quando a gente vê o número de mortalidade de fetos, de crianças até 5 anos, elas também passam pelo desafio das políticas públicas, né? Porque é um direito da mulher ter acesso a um pré-natal adequado, é direito de todas as mulheres, através do SUS, ter direito a um parto, ter direito ao cuidado da criança, né? Ter direito ao cuidado da criança até os 5 anos, para a gente alterar essa incidência tão forte ainda de morte, né? Morte neonatal, morte gestacional, mortalidade infantil. Esse é mais um exemplo de como esse processo, né, que você foi construindo, ele vai se abrindo, né? Aí eu queria assim também que você falasse um pouquinho, agora que a gente tem a lei aprovada, que coloca no calendário oficial da Bahia a Semana de Conscientização. E a Semana Helena, ela nos remete a todo esse processo, né? Então, como é que você sente a importância da política se aproximar da vida real das pessoas, né? E assim, você acabou fazendo um gesto, fazendo escolhas que têm uma grande incidência na política. Você está mudando a política. Esse movimento, né, ele pode modificar, né, porque, na verdade, para a gente cuidar bem da vida, a gente precisa desse cumprimento, desse reconhecimento do Estado sobre os nossos direitos. Eu queria que você... Como é que você está percebendo isso? O que te ocorre vendo esse avanço, essa lei aprovada, a perspectiva da PEC? Mas, enfim, com tantos desafios que a gente percebe, né? Como é que você vê isso? Eu vejo justamente, Neuza, a política se aproximar da gente, né? Porque eu consigo hoje perceber de, é, de vivência que quem Uhum, faz essas modificações, quem provoca, é justamente o povo, né? Somos uhum, nós, né? Porque eu sou uma pessoa comum, né? Eu sou uma cidadã, uma pessoa comum, e foi essa pessoa comum que buscou, a partir de uma motivação, de algo que me tocou uhum, especificamente, mas que eu vi já uma situação para uma população no geral, até porque a própria modificação, inclusive da PEC, não é algo que vai alterar o que aconteceu com a minha vida, comigo, uhum, né? Altera, claro, nesse processo de ressignificação, não é, de reconstrução que a gente segue, né? Mas é algo que vai mudar e pode transformar a vida de outras pessoas. Então, mostrar isso para o outro, nas oportunidades que eu tenho, até como uhum, educadora que sou, eu digo isso aos estudantes: nós somos sujeitos de direitos e nós temos realmente esse papel, então a gente precisa mostrar, não é, quais são uhum, os caminhos, quais são as nossas vivências. Então, a partir daí, a gente provoca e mobiliza essas políticas. A Semana Helena, ela entra muito no contexto de dar visibilidade, dar voz às mulheres, não só às mulheres mães, mas os pais, as famílias, as pessoas que sofrem a perda de um filho, seja na gestação, na neonatal ou infantil, e as circunstâncias que isso acontece, né? Como eu digo sempre, a minha situação com Helena, eu não sofri, eu sou uma pessoa, eu digo, eu faço parte de uma parcela, uma pequena parcela da população, onde eu tive uma, esqueci agora até o termo, o benefício, eu fui oportunizada a não a vivenciar essa maternidade de uma forma mais acolhedora. Eu tive acesso, não é, a essa condição. Então, eu fui favorecida.
E a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece com todas, né? Então, eu tive a oportunidade de ser acolhida com profissionais, tive uma rede de apoio, né? Tive todo um acompanhamento da minha família, tive as oportunidades de informação, de acolhimento, e a gente sabe que nem todas as pessoas têm. E todas elas devem ter, porque já é uma situação extremamente difícil. Então, se a gente não tiver esse acompanhamento, esse acolhimento, ela se torna insuportável até para algumas mulheres. Então, a Semana Helena leva a gente para esse lugar de falar sobre e aí propor políticas públicas, porque a semana é só uma data no calendário onde a gente vai falar sobre o tema. Então, a gente fala de prevenção, a gente fala de mortalidade infantil, a gente fala, inclusive também, a gente fala sobre a mortalidade materna, porque muitas mães também morrem durante esse parto, né? Muitas morrem, inclusive, junto com seus filhos. Então, a gente traz um leque de discussões e propõe políticas públicas, né? Como a criação de um protocolo de acolhimento para essas mulheres, né? Um atendimento especializado e acolhedor, sem nenhum tipo de preconceito, porque a gente sabe que as mulheres sofrem muitas perdas e elas sofrem diversos tipos de preconceito durante esse atendimento hospitalar. Formação profissional, porque nós dependemos desses profissionais e muitas vezes eles não foram preparados para aquele momento. Lidar com a morte, falar da morte ainda é um tabu para a gente, não é? Então, muitas pessoas, às vezes eu falo de Helena e naturalizo a presença dela na minha vida. E para algumas pessoas isso é mórbido, né? É algo assim que não se deve falar. Porque quando a gente fala da morte, a gente se aproxima desse lugar também. E a gente não quer ficar perto, não é? Eu acho que tem um pouco disso. Então, eu acho que a gente precisa trazer esse assunto mesmo para perto da gente, para que a gente compreenda e proponha, não é? Como a gente pode melhorar, porque todo mundo ganha com isso, não é? A gente ganha quando a gente tem saúde. Né? Quando essa mulher adoece, ela deixa de trabalhar. Ela muitas vezes não consegue mais retornar, né, a esse trabalho, porque ela tem um adoecimento e ela não retorna, então a produtividade dessa mulher cai. Então, os outros filhos que porventura de repente elas tenham também sofrem com a ausência dessa mãe. Então tem várias situações que estão aí envolvidas e que a gente precisa cuidar e propor. E aí a gente vai junto chamando os políticos, você e tantos outros, para estarem presentes nesses espaços e para ouvir essa diversidade toda de mulheres, de pessoas que têm muito a propor. A gente está, nesse ano, inaugurando oficialmente a Semana Helena, mas isso que você conta para a gente, né, nos traz à memória que esse processo de sensibilização, ele veio junto com a Helena, né? E você está eternizando a sua filha em todo esse caminhar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente quais são as ações previstas, né, que público vai ser tocado um pouco mais nessa semana. Já antecipando, Flávia, que eu penso que a força assim, desse movimento ela não vai se... Por você e por todos aqueles que estão se engajando, né, ela não vai estacionar aqui. Ela não vai acontecer a cada outubro. Eu acho que assim como você não tinha ideia da dimensão do que você estava fazendo, eu espero, né, que essa agenda, que é a Semana Helena, ela também promova uma série de iniciativas de outros atores, né, de vários atores políticos, sociais, que vão se sensibilizando. Mas eu creio que vai ser um momento bem forte, do dia 15 ao dia 22, com as várias ações que estão programadas, que vão envolver públicos diferentes, né, que vão abordar essa temática sob várias perspectivas. Então, queria que você falasse um pouquinho, até para que quem está nos acompanhando pudesse também conhecer, né, o que vai acontecer na primeira
Semana Helena na agenda aqui do estado da Bahia? Essa semana está bem cheia, viu, Neuza? Então, a gente vem trabalhando aí nela, já mobilizando há algum tempo, e a gente já tem agendado durante a semana, que vai ser do dia 15 ao dia 22 de outubro. Dia 15, a gente vai ter um lançamento na rede social de algumas programações, e do dia 19 teremos audiência pública lá na Alba, com a sua presença, com a minha presença também, de representantes de profissionais de saúde, da área de saúde, deputados, e que a gente vai falar um pouco, não é, sobre a maternidade real. Então, a gente vai trazer um pouco dessa temática para esse dia. No dia 20, teremos um seminário, e nesse seminário a gente vai abordar informação, a gente vai trazer muita informação sobre os direitos maternos, vamos falar sobre prevenção. Então, a gente vai ter um grupo de profissionais de saúde, onde a gente vai fazer muita abordagem sobre as formas de prevenção, pré-natal, né, todo o cuidado que a gente precisa ter para evitar uma perda, o cuidado com essas mães, né, que já passam por uma gravidez atípica, que muitas vezes já tem lá um diagnóstico de breve vida, né, para esse bebê, e o acolhimento, que é no caso da perda. Então, a gente vai fazer uma abordagem com essas 4 temáticas específicas, com vários profissionais, pessoas que atuam na área, né, pessoas envolvidas, e com a proposta mesmo da gente, de repente, sair de lá com uma agenda, né, onde a gente possa discutir esse tema e que não fique só em uma semana, porque fica realmente parecendo que a gente lembra ali, a gente mobiliza, a gente fala sobre os assuntos que são extremamente importantes, mas a gente precisa partir para a ação. E muitas vezes as ações elas estão muito isoladas, não é? Nós temos grupos de acolhimento, nós temos algumas equipes que atuam, a gente tem um trabalho na maternidade Climério de Oliveira, com a doutora Lilian Biruçu, que trabalha com maternidades atípicas, com mães que gestam bebês com diagnósticos de breve vida, e aí ela tem um trabalho muito bonito de acolhimento para essas mães, mas a gente precisa expandir isso mais, não é? Porque muitas vezes a perda ela vem de uma forma inesperada, né, boa parte delas. E a gente precisa ter uma equipe preparada para isso. Então, a gente abre essa semana como com possibilidades. Né? Eu vejo muito isso. É uma luz que a gente coloca nessa semana para que a gente crie possibilidades e crie políticas públicas. Então, é importante a gente ter representatividades como a sua e como tantas outras, principalmente mulheres. Eu falo muito isso, porque existem temas que eles vão tocar mais mesmo, né, a nós, mulheres. E a gente ainda tem uma baixa representatividade das mulheres nesses espaços. E a gente, como falar de nós sem nós. Então é importante essa representatividade. Eu estou muito animada para essa semana. Estaremos juntas. Então, Flávia, mais uma vez eu tenho que te dizer que encontrar você é sempre um momento da gente se fortalecer, da gente se inspirar, né? Quero te agradecer por tudo que você tem feito, por ter confiado na gente, por ter colocado a gente nesse caminho. Nós vamos continuar caminhando juntas. E eu gostaria que você também pudesse deixar aqui uma mensagem para as pessoas, para as mulheres, para quem estiver nos acompanhando, como é que as pessoas podem hoje acessar grupos de apoio, né, nessa rede que você está aqui destacando, porque eu acho que isso também é muito importante. Mas agradecer de coração por esse seu exemplo, por você estar sendo, como você disse, a nossa participação na história, né, pode contribuir com muita coisa. E você tem um papel muito importante nessa luta pela vida das mulheres, por uma coisa tão sagrada que é a maternidade. Então, fala um pouquinho como é que as pessoas podem também se aproximar mais desse ambiente. Neuza, eu que agradeço demais a sua presença, esse encontro nosso, né? Nesses 3 anos, e da gente estar aqui hoje
comemorando, celebrando essa Semana Helena, que eu sei que é uma conquista que não é minha só, de muitas pessoas que vêm aí nesse caminho, e sua por ter se dedicado, ter se comprometido e ter se envolvido de fato, né, de coração mesmo nessa ação. Então eu fico muito feliz de ter encontrado você nesse caminho e dizer que agora, no dia 15, hoje, nós comemoramos o Dia Internacional das Perdas Gestacional, Neonatal e Infantil. É o dia que a gente celebra, faz uma homenagem aos nossos filhos e filhas, e é o dia de lançamento desse podcast. Eu quero convidar vocês também a participarem dessa homenagem às 19 horas, acender uma velinha em lembrança aos filhos e filhas daqueles que vocês conhecem, ou dos seus filhos também, e aqui a gente faça uma oração para essa criança que não está mais aqui, e para esses pais, para os familiares que estão nesse plano e que estão aqui sofrendo de alguma forma ainda com a ausência desse filho. Então, dizer a você que você não está sozinha, né? E que existem redes de apoio. Sim, Neuza, a gente tem alguns grupos. Eu vou deixar que vocês, a minha rede social, Flávia_Raio de Sol, e vocês encontram lá algumas pessoas que podem amparar, inclusive também na minha própria rede. A gente também tem algumas formas de acolhimento. Eu quero agradecer novamente a sua presença, né, nessa nossa estreia dessa semana especial. Estou muito feliz de ter realmente te encontrado nesse caminho e deixar para você também fazer seu encerramento, para a gente fechar essa primeira etapa de podcast. Eu também só quero agradecer. E como você bem lembrou, eu acho que é muito inspirador lembrar que hoje, no mundo, em muitos lugares do mundo, pessoas estão sintonizados nesse propósito, né? Lembrando dessas crianças, desses anjos, e que hoje a gente possa fazer esse voto, esse pedido, né, de que todas as mães se sintam acolhidas, todos os anjos estejam bem presentes em nossa vida e que a gente tenha muita luz para seguir. Obrigada. Obrigada.